Fala, Goianira, beleza, galera? O áudio tá chegando beleza aí pra vocês. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito recorrente nos últimos dias da cidade de Goianira, qual seja os buracos no asfalto. Pessoal, vamos tirar aí as dúvidas de vocês, vamos falar aqui com um especialista em asfalto. O cara trabalha com asfalto, um dos melhores asfaltos do planeta, que é um dos asfaltos japonês, no caso, né? Ele é o Márcio, né? Alguns aí conhecem ele como Hiroshi, né? No caso, nem sei se a pronúncia correta, a prosódia é essa. E ele entende muito de asfalto, galera. O cara, ele trabalha com asfalto há muitos anos e ele vai falar pra mim o porquê que dá buraco, porquê que não dá buraco, se o problema realmente é a qualidade do asfalto, qual que é o tipo de asfalto que ele utiliza lá no Japão. E nesse caso aqui, o que acontece aqui no Brasil também, beleza? Deixa eu mandar aqui pra ele o convite, pra ele já entrar conosco, tá bom, Márcio? Transmitir ao vivo com o Márcio. O sobrenome dele é Nakai, né? Porque ele é irmão da minha esposa Josi. Mas como a família dela trabalha há muitos anos nesse ramo aí de asfalto, então eu pensei em fazer essa live junto com ele. Boa noite, Márcio. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, bom dia para todo mundo aí. É porque aqui no Brasil é bom dia, gente. Para ele lá é boa noite, porque ele tá lá no Japão. Acabei de tomar banho, eu ainda saí correndo desesperado. E ele falou, quero que você entre numa live. Eu fui aparar a barba, tirei até o que não podia tirar. Amanhã não vai nem me conhecer quando ela me ver. Bom, pessoal, esse é o Márcio, né? Ele é meu cunhado, mas ele trabalha nesse ramo de asfalto aí já tem muitos anos, né, Márcio? Tem quanto tempo que você trabalha com isso? Cara, vai fazer... Que eu tô na mesma firma, vai fazer... Tem 22 anos praticamente. Me abriu agora, faz 22 anos que eu faço o mesmo serviço. Então você entende um pouquinho sobre isso? É, uma coisinha ou outra a gente entende, né? De tapar buraco a gente manja, né? Ah, tá certo. Então, Márcio, você tá falando aqui com o povo de Goianira, tá? Sim. Eu vi que a Kelly tava online aí, ela é lá de Aparecida de Goiânia. Se brincar, ela lembra de você quando você morava aqui no Brasil. Não sei se ela tá online ainda. Manda um oi aí, Kelly. Lembra aqueles meninos que trabalhavam lá no PEC Pague Martins, lá na distribuidora Docimé, lá na farmácia? Então, esse rapaz aí trabalhou lá há muito tempo. E, pessoal, eu tô apresentando ele para vocês porque hoje, a gente voltando para casa, a gente viu que a situação de Goianira tá muito crítica. E, recentemente, minha esposa, né, a irmã do Márcio mandou, a Josi mandou uma foto pro Márcio e ele brincou. Mas que asfalto é esse aí? E aí, Márcio, a gente quer saber de você. O porquê que dá buraco, qual que é o motivo que o asfalto tem buraco, qual que é o asfalto que vocês utilizam aí no Japão, qual que é o asfalto que você sabe que a gente utiliza aqui no Brasil, se o problema é a qualidade do asfalto ou não é, se não tem nada a ver, se é a forma de fazer. E é mais ou menos nesse sentido que a gente quer que você fale conosco aí, meu amigo. Sim. Vamos em etapas, né? Vamos lá. Aqui no Japão existe o asfalto frio, mas esse aí geralmente é usado mais para, como é que se faz? Tapa-buraco, mas provisório. No Japão não se usa mais, não se usa asfalto frio mais, há muitos anos. Ele já sai lá da fábrica de asfalto na média de 180 graus, né? O asfalto quente, então. Sim, é muito quente. Inclusive, daqui uns dias já começa a esquentar e a gente começa a penar, né? Porque o sol tá uns 40 graus na cabeça, você tá andando acima do sol de 170, 180, né? Ninguém começa a passar mal. Mas faz parte, é serviço. Mas a primeira questão, por que quebra buraco? Geralmente o que faz estragar uma rua é a própria água, é a infiltração. Esses trincados, esse buraco, uma drenagem, faz com que isso aí... Aí a pessoa pergunta, o que a água tem a ver com isso aí? É porque ela infiltra no solo e afrouxa tudo, deixa mole. Então, com o passar dos carros, a tendência é aumentando, vai aumentando trincado. E esse movimento de fricção entre elas vai fazendo o buraco crescer, entendeu? Aí ele passa de uma simples fresta a buraco. Em ruas com pouco movimento, às vezes um trincado não tem tanto efeito assim, né? Mas uma GO, por exemplo, uma BR, que o tráfego é intenso, vocês vão perceber que nessa época é a época que mais abre buraco, justamente por causa da chuva. É uma má drenagem, entendeu? Então não tem a ver só com a qualidade do asfalto em si, mas sim a forma que tem a captação de água que ele recebe ali, a drenagem que ele tem, mais ou menos isso. É porque eu ouço muito aqui em Goiânia o seguinte:
Ah, esse asfalto que a prefeitura colocou é muito ruim, eles não sabem colocar asfalto. De fato, existe isso de asfalto ruim, asfalto bom? Como que funciona isso? Sim, sim. O asfalto em si, o japonês ele tem uma palavra, ele usa duas palavras para definir o quanto o asfalto vai ficar bom. É o tal do shime-katame, que é tipo a socagem, entendeu? Quanto mais socar, mais ele vai ter aquela resistência de final, né? Sim. Para você passar numa avaliação da prefeitura, por exemplo, ele tem que estar no mínimo a 96% de fechamento. Então, quando você corta, quando a pessoa faz aquela vistoria, eles cortam. Tem um aparelho que corta redondinho e tira aquele bloquinho lá do chão. Como é que como, pelo tempo que eu estou no Japão, tem muitas palavras que esqueci em português. Desculpe aí o português enrolado. Mas quando corta, você olha pela lateral dele. Quanto mais buraco ele tiver nesse pedaço de asfalto tirado, pior foi a socagem dele, né? Então dá para mensurar, então. Sim, sim. Dá para você saber. E no caso dos tapa-buraco, que faz acho que 8 anos a última vez que eu fui pro Brasil, que eu vi os caras tapando buraco, é uma coisa que você não vê aqui no Japão. O cara em cima de um caminhão jogando em cima da caçamba, jogando e tacar no buraco sem uma socagem, sem nada. Então tem um procedimento correto. Sim, tem um procedimento. Não é só chegar lá e jogar, então. Não. Primeiro ele tem que saber por que abriu o buraco naquele lugar, né? Às vezes pode ser espessura, é fino demais, né? Ou como eu falei, às vezes é um lugar que tem infiltração, ele afrouxou o solo e fez com que tudo ficasse mole. Além do que, se o cara só jogar com a pá lá de cima lá, ele não vai ficar duro. O primeiro carro que passar ali, ele já passa jogando pedra para cima. Não sei se você já reparou isso. Já. Tem uns caras que reclamam ainda que fica piche na lataria, fica uns negócios que o cara passou arrastando aquilo. E isso aí não é bom nem para quem passou por cima, entendeu? Sim. Com relação ao asfalto do Japão, aqui é dividido em três tipos de fabricação, né? Existe o de prefeitura normal, né? Que é o municipal, existe o estadual e existe o federal. Geralmente o municipal, com raras exceções, quando muito grosso, são 10 centímetros. Por que são 10 centímetros? O japonês em si acha que o asfalto, mesmo que estrague, seja a última camada, ou seja, a de cima. Então, é de fácil manutenção de depois. Eu não sei em Goiânia se já usam uma máquina chamada fresadeira. Se vocês procurarem no Google aí, deve achar ela. Ela raspa a parte de cima para poder fazer uma recapagem depois. Então, não tem essa de você só cobrir o asfalto que tem. É muito raro isso, né? Eu nem sabia dessa, não. Os meus amigos também vê live? Sim, praça para eles também. É a primeira vez que eu entro, então eu sou meio viagem, né? Então, faz aquela fresagem, né? Ele raspa uma vez para poder fazer um acabamento em cima, né? Mas o municipal é entre 5 a 10 centímetros. Calçada são 3 centímetros de asfalto, né? No Brasil, eu já não lembro mais como é que é. Eu só lembro que antigamente era cada um fazia o seu, uma coisa assim. Isso. Né? Aqui não, aqui é a cargo da prefeitura, né? Então, eles faz lá 3 centímetros de asfalto, mas é para não crescer mato mesmo, mas é uma coisa que dura, né? Estadual, geralmente é de 10 a 18 centímetros de asfalto. A primeira é mais areia, depois vem uma só de pedra, e a última é aquele negócio. Como eu moro na região que neva muito, eles têm um asfalto emborrachado, então já justamente para não deixar o pessoal escorregar ou patinar nessa época, né? Esse aí é o asfalto emborrachado. Sim, né? E o federal, próprio para neve. Sim, próprio para neve, né? E o federal já é bem mais grosso, né? Então o federal tem pista. Não sei se vocês lembram quando deu aquele terremoto na época de Fukushima ali, que quebrou aquele tanto de coisa que os caras fizeram a rua em uma semana ali, mas é um trabalho frenético, não é da hora para outra que você faz aquilo, né? Mas um federal, geralmente, hoje em dia é 24 centímetros só de asfalto, né? É igual a minha irmã falou, eu acho que ela
Ô, Raio-san, aqui tem os asfaltos coloridos, né? O asfalto de passar água. Tem todo tipo de asfalto que você pensar, você faz aqui no Japão, né? Eu faço, né? Tem um que nós fizemos tem pouco tempo aí, ele é preto em cima, mas as pedras que vão dentro é de cor. Então, eles têm uma máquina que joga umas bolinhas de ferro no chão só para lixar o asfalto. Depois que lixa, ele fica da cor rosa, fica da cor branco, fica... Tem várias cores, né? Então, eles investem, resumindo, você está dando uma aula de asfalto porque realmente eles dão importância para isso. É uma coisa que o cara faz ali, mas dura durante muito tempo. Não precisa ficar todo ano com aquela coisa de ficar renovando e tudo mais, pelo que eu estou entendendo. Sim, Mas tem sim. um rapaz que fez uma pergunta aqui para você, ó. Quer dizer, uma pergunta não, ele fez uma observação. Lembrando que a base, subbase, o subleito tem contribuição para a fragilidade do asfalto. Bom, eu não entendo sobre isso, mas Sim. eu não sei bem o que ele quis dizer, só quis mencionar. Sim. O Daniel Soares aí tá zoando, falando que escreveu japonês, mas eu acho que ele deve ter colocado no tradutor lá brincando. Mas Sim, assim, sim. Por isso que eu já respondi ele no Ohayou Gozaimasu para ele. né? Deu um bom dia para você, né? Ohayou gozaimasu é bom dia, né, em japonês. Sim, bom dia. Só pra galera entender aí, Márcio. Então, a pegada aí do asfalto de Goiânia, então, tá da forma que tá, pode ser principalmente, primeiro, pela questão aí da água, né? Que você falou que a água fica acumulada ali, gera um buraco. A segunda questão é a manutenção, né? Que nos mesmos lugares que tem um buraco, geralmente ele faz aniversário. É o inquilino ali, ele só fica naquele lugar. Eles vêm com o caminhão, joga em cima, né? Joga ali em cima como se estivesse tampando. Então, esse não é o procedimento correto. É por isso que ele coloca... por isso é que a chuva vem, leva aquele pedaço de asfalto que ficou ali e o buraco volta para o mesmo lugar. Então, a manutenção não é adequada, é isso. Isso. E, de certa forma, falta socagem, né? Eu vou dar um exemplo de uma pista nova que a gente está fazendo. A primeira base dele foi feito cimento. Nós gastamos ali... foi 24 toneladas de asfalto num trecho de 170 metros, mais ou menos. Mas foi 24 toneladas de cimento. Não é cimentinho de fazer parede, são toneladas de cimento. Aí, em seguida, vem o cascalho, né, um cascalho de reciclado, né, que eles falam RC, né, de reciclagem, que é mais pedra de concreto de demolição que se usa, né? E depois vem o último, um cascalho mais caro, que é com outro tipo com pedras, e é uma areia de montanha que eles usam aqui, que quando ela seca, que a água drena, não tem quem cava depois. É um troço assim para durar, entendeu? Porque uma rua normal, tanto no Brasil, ela existe existe estudos para isso, né? Geralmente as ruas é para durar no mínimo 10 anos, uma boa parte das ruas, né? Então, se dura menos de tem um motivo, tem alguma razão. Aqui não muda, né? E o falar que não tem dinheiro, o Japão também não tem dinheiro, mas ele destina uma certa quantidade, um valor X todo para cada região, para cada área, justamente para fazer esse tipo de trabalho de manutenção, revitalização, tudo mais, né? Esse lugar que eu acabei de citar, amanhã a gente vai acabar de fazer, mas são 5 centímetros de asfalto, né? Mas só que para baixo dele, no total, só de cascalho e asfalto ali, são 45 centímetros feito ali. É para não quebrar, entendeu? Além do que o sistema de drenagem e tudo mais, é bem feito, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Josi pediu para depois você tirar uma foto para mostrar a grossura que é o asfalto aí. O Lucas da Electroar tá falando assim que o asfalto de Goiânia tá parecendo a Lua. Falou assim, a Goiânia tá parecendo a Lua, cheio de buracos. Cheio de cratera, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Gente, o Márcio é o seguinte. Esse cidadão aí, ele é um cara que ele é muito curioso, ele é pesquisador, ele é muito estudioso, viu, Lucas? Ele tem o mesmo perfil dessa galera que você conhece aí, que Dr. Miguel, lá da Clínica Santa Fé, esse pessoal que é estudioso mesmo, ele é o curioso. E assim, eu vou fazer uma pergunta pro Márcio, porque ele é o tipo de pessoa que ele entende desde política, que ele vai lá, pesquisa, estuda, ele sabe opinar sobre vários temas, até no futebol ali, ele dá arranhada de vez em quando. Mas vamos lá, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse o prefeito de Goianira,
Sim, Não importa se é de Goianira, se é de Aparecida. Digamos, não, eu vou um pouco além. Você não é o prefeito, você é o cara responsável pelas obras de Goianira, certo? Você tem o sim, aval do prefeito. O sim, prefeito chegou em você e falou assim: Márcio, você tem carta branca para você regularizar. Não temos dinheiro para fazer tudo, porque a cidade é grande. sim. Mas pelo menos nas vias principais, você tem carta branca, meu filho, para organizar. Faça do seu jeito. Você é um cara que tem experiência aí com mais de 20 anos mexendo com asfalto quente aí, no Japão e tudo mais. O que você faria aqui? Te dei hoje a prefeitura aqui para você cuidar. Qual que era o primeiro passo que você faria? Rapaz, é uma coisa complicada, porque, como eu falei, tem mais de 20 anos que eu moro no Japão e eu não sei a realidade de Goianira, entendeu? Não, para você implementar, eu vou te dar aqui uma verba e falar, olha, essa verba é o que você tem. Você vai fazer um estudo, vai falar, olha, não dá para regularizar tudo. Mas o que eu regularizar esse ano, não vamos ter mais problema. Tá feito Sim, sim. aqui. Esse ano já não tem mais problema. E nos 4 anos aí, você vai ter um ano, 4 anos regularizando aquilo que é mais pontual. O que você acha disso? Você tem uma verba X e eu estou trazendo Sim, para você um problema. Quero que você sim. resolva. Rapaz, eu acho que de tudo, uma das coisas que às vezes eu vejo muito no Brasil é essa falta de lugar para escoar as coisas, entendeu? É o dia inteiro correndo água. Tem regiões ali que é o dia inteiro correndo água. Então, isso traz com que, igual onde pare a água, tenha infiltrações, porque, no geral, a maioria dessas vias brasileiras, elas são casquinha de unha, são finas, né? Então, qualquer alteração que ela tiver ali na base, ali, a tendência é quebrar. E provavelmente uma das coisas que eu iria trabalhar é no dreno, né? E trabalhar em um material mais durável, né? Com mais espessura, mais valor agregado, né? Que não adianta, às vezes, você só botar uma casquinha lá de 2, 3 centímetros ali, só para poder falar que você fez um serviço para alguém ou para agradar alguém, e isso depois trazer um transtorno, porque você fazendo, você tem que ter na cabeça que tem a manutenção depois. Isso tem um custo, entendeu? Então a gente tem que trabalhar no valor agregado, num produto melhor, buscar novas soluções. Aí é onde que, tipo assim, às vezes não é só eu, você vai precisar de novas, mais cabeças, né? Porque, como eu falei, a realidade do Brasil é outra, o material usado no Brasil é outro. Aqui no Japão, por exemplo, igual eu falei, a gente usa cascalho. Tem rodovia federal aqui que tem mais de 1 metro de asfalto. Às vezes você fala pro cara, ele não acredita, mas tem 1 metro de asfalto, de tanto asfalto que os caras usam, eu não sei. Às vezes você fala assim, caramba, tá jogando dinheiro fora. Mas é uma coisa que não acaba nunca, a vida inteira daquele jeito. Entendeu? Mas você tem que ver, como se diz, tem que saber aplicar o dinheiro. Não só aplicar. Eu conheço muita gente que às vezes fala, o Brasil tem dinheiro. Tem, mas tem que saber aplicar, né, meu? Entendeu? Demais o que eu posso falar para você é que eu falei, eu não sei da realidade, né? Mas que implementaria são os melhores drenos, né? A drenagem melhor, até porque hoje em dia, com a quantidade enorme de chuvas localizadas no Brasil, até aqui também está tendo muito desse tipo de chuva, ela não tem uma chuva extremamente bem distribuída. Ela está caindo onde resolver cair, ou nos grandes centros, e onde sobe a água de alagar tudo. Aqui também alaga, né? Mas aí eles trabalham com prevenção. Então, se tiver um dreno melhor, você evita até coisas desse tipo. Não é somente o asfalto. Cada centavo que você investe no bem-estar de alguma coisa é uma coisa que vai influenciar lá na frente. Entendeu? Então, basicamente, se te dessem uma carta, então, para você hoje, cuidar dessa situação específica, como é uma situação emergencial, pelo que eu entendi você falando aí, como o dinheiro às vezes não dá, o que você faria? Você cuidaria, então, da questão do dreno, naqueles pontos ali que tem repetido. Por exemplo, eu vou ler aqui um comentário do Dr. Frederico, né? Ele é odontólogo aqui, ele tem uma empresa aqui que Sim. tem um laboratório, é um centro clínico, na verdade. O que ele disse aqui, ó? Esse fim de semana passei por Brasabrantes, Nova Veneza, Nerópolis, Anápolis. Infelizmente, esse é um problema generalizado devido ao período chuvoso. Então, doutor Federico, dentro do que você falou, no início aqui da live, foi o que a gente falou mesmo. Que o Márcio, como ele bem explicou, que o problema principal é a água.
como o problema principal é a água, ele está trazendo aí a solução também. Agora vamos aqui falar dentro do que o doutor Frederico falou, que é um problema generalizado. Eu concordo com ele. Por exemplo, o Márcio, quando ele morava aqui no Brasil, ele morava ali no setor chamado Bela Morada, em Aparecida de Goiânia. Nesse setor específico, se você for lá hoje, vai ter esse buraco, certo? Então, tenho certeza que lá está passando o mesmo problema. Contudo, o pai do Márcio, ele mora ali próximo ao Garavelo. Lá no Garavelo, doutor Frederico, tinha a mesma realidade, um asfalto ruim, vivia com buracos. E eu não sei quem que foi o gênio da prefeitura de Aparecida que teve essa ideia que ele está falando, acerca do escoamento de água. Hoje, se você passar lá, doutor Frederico, não tem mais esse problema de buraco, porque a prefeitura veio, eu não sei quem que foi o inteligente que teve essa ideia que o Márcio acabou de dar, e ele resolveu o problema, ele não ficou tampando o buraco. E o que o Márcio está dizendo aqui, realmente eu concordo com o doutor, é que é um problema generalizado, mas por quê? Porque as prefeituras, no geral, elas não dão a atenção necessária. E eu não estou falando que é o prefeito Carlão aqui, longe disso, a gente nunca criticou a prefeitura aqui. O que a gente está falando aqui é acerca de um tema que está corriqueiramente sendo trazido. Ontem, Márcio, para você ter uma noção, eu recebi uma foto aqui de uma mulher que ela me marcou e falando assim que ela tomou um banho, cara. Ela caiu na bis dela, ela tá toda ralada. Sim. Então, assim, é um problema que existe. E desse problema do asfalto, você gera um outro problema que é da saúde. Sim. Então, uma coisa leva a outra, né? É, então, quando a gente traz uma pessoa... Isso, querendo ou não, é um dinheiro público gastado à toa. Segundo, é prejuízo financeiro duplamente, né, para o contribuinte, porque ele está pagando o imposto, ele está estragando um carro, ele está amassando uma roda, ele está cortando um pneu. Então, além do que, como se diz, é um transtorno. Entendeu? É uma cadeia de coisas, é uma ligada na outra, entendeu? Se você não trabalha, né? Às vezes o cara pensa, mas é besteira. Não é besteira, porque você diminui o transtorno, o cara da prefeitura, ele diminui até o mimimi na orelha dele. Sim, não. E a gente faz esse tipo de live aqui, é porque a população, eu mesmo hoje sou uma pessoa aqui, mas formadora de opinião, não é nem porque eu quis chegar nisso, as coisas foram acontecendo. E eu sou abordado na rua e às vezes eu me omito um pouco. E por omitir, eu estou sendo um pouco criticado, porque, olha, você tem que falar, você tem que se posicionar. E eu vejo que essa questão do asfalto, pensei, por que não? Meu cunhado, ele trabalha há 20 anos nisso. Ele, querendo ou não, pequenas lives desse jeito aqui, traz uma solução para a sociedade. Porque quando a pessoa, ela traz essa solução, igual você falou, o correto era fazer X. Mas já que não dá para fazer X, porque você não sabe a realidade do Brasil, por que não já resolver aquele problema? Porque você acabou de citar um exemplo aí, né? Você pega, vou falar a grosso modo que eu entendi, você raspa, digamos assim, aquela parte, corta ela ali, não é o que você disse assim praticamente, para resolver aquela parte e não simplesmente, vou colocar um asfalto aqui para resolver. Aqui, Márcio, para você ter uma noção, tem inclusive vereador que faz isso, que ele não pode fazer isso, mas ele faz. Ele vai, sobe no caminhão ali para tampar o buraco, pega uma pá e joga no buraco. Vem a chuva, olha que insanidade. Vem a chuva e lava tudo que ele colocou ali. Porque o Márcio está falando. Tem que ser um trabalho feito com inteligência. O que ele falou que tem que fazer? Tem que socar ali, tem que ver qual que é o problema que está acontecendo. O que estão fazendo? É a mesma coisa de você pegar ali R$1.000 em dinheiro, jogar dentro do buraco e esperar a chuva molhar ele. Quem tá olhando de longe vai pensar o quê, Márcio? Esse cara é doido. Ele tá pegando o dinheiro ali, jogando para a chuva levar. Então, assim, o que a gente tá falando aqui não é criticando a prefeitura, longe disso. Não. É só falando de um assunto, porque eu ouço todos os dias a pessoa falar: o asfalto de Goianira não presta. Será que a questão é o asfalto em si? É a qualidade do asfalto? Porque eu vi uma live recentemente do prefeito atual aqui, que é o Carlão, Márcio, o prefeito que chama Carlão. E ele fizeram uma live com ele e ele falou assim: o asfalto de Goianira é de excelente qualidade. E isso me fez pensar um pouco. Sim. Bom, se ele falou que é de excelente qualidade, é porque ele tem um estudo técnico falando que ele é de excelente qualidade. Então, por que leva a isso? E aí a gente está trazendo um cara aqui que está falando, olha, o asfalto pode ser até bom. Às vezes, se não tiver a drenagem, não adianta. Como é que eu vou te falar? Às vezes, ele tem um orçamento X. Que a gente sabe que o orçamento de muitas prefeituras, não só aí como aqui, ele é limitado. Né? Sim, nossa, então, muito limitado. Então, às vezes, a intenção do cara é o seguinte: vamos fazer o seguinte, em vez de fazer lá 1 quilômetro de asfalto, vamos fazer 2.
Então, ele, em vez de fazer um asfalto lá de 5 a 10 centímetros, ele bota lá uns 3 centímetros, mas pinta de preto fora. Mas isso aí, às vezes, é só ilusório isso aí. Geralmente não traz uma satisfação total. Até porque vai abrir buraco, vai juntar lixo, porque voa pedra para todo lado. É um lixo que, às vezes, quebra um para-brisa, ele arranha um carro. Uma coisa leva a outra. Como se diz, não tem satisfação, não tem uma satisfação, né? Pelo serviço. Vai ter dado como um serviço mal feito. Serviço Sim, porco. sim. Entendeu? Aí o que eu digo assim, esse vídeo que eu vi especificamente do prefeito, Sim. ele falou de convicção mesmo, assim, não, o asfalto é excelente. Aí o que a pessoa comum pensa? Não, aí não é, porque vive com buraco. Sendo o que eu pensei? Não, peraí. Se ele tá falando que é bom, ele deve ter um laudo que é bom. Então por que não tá prestando? E aí o Márcio trouxe uma resposta, né? Uai, Cleiton, é muito simples. É porque ali a acumulação de água, falta drenagem, possivelmente. O que está levando a isso? A gente está falando aqui com um cara que tem experiência com asfalto. É um cara que convive ali numa cultura, que ele vive no Japão. Lá agora é à noite que é de dia. É um cara que vive numa cultura diferente. E a gente vive recebendo fotos aqui no Brasil de que quando abre um buraco no Japão, vocês resolvem de forma bem rápida. Então, por que não trazer uma pessoa que vive em um país de primeiro mundo e que tem essa cultura já? Eu tenho certeza que você já adotou essa cultura para você. Então, por que não a gente ouvir uma pessoa que pensa diferente, né? Vamos sair da nossa casinha aqui do Brasil, porque às vezes a gente usa muleta, né? Mas assim, eu não vou fazer meu serviço bem feito aqui porque o fulano não está fazendo dele. Não, peraí. Né? Eu tenho que fazer o meu. O que é o meu? Às vezes é a minha cidade. Projetos da prefeitura. A Câmara dos Vereadores aqui, um exemplo que eu posso dar, né? Eu fico olhando alguns municípios, Márcio, o que eles fazem? A Câmara aprova uma lei falando que o munícipe, né, que é o cidadão, ele tem que fazer a calçada dele, sob pena de ser notificado e pagar uma multa. Aí o cidadão fala, mas aqui tem isso, mas não tem fiscalização. Então você tem que ter um corpo administrativo que fiscalize, que faça o calçamento, que assim vai manter no meio-fio vai ser mantido, né? O asfalto vai ser mantido. E assim como o Márcio falou, uma coisa leva a outra. Não é só exigir dos representantes nossos ali, né? Então é isso, ó. Tem um rapaz que falou aqui, ó. Aquele caminhão usina que passou pela cidade no fim do mandato anterior, com certeza resolveria muitos problemas do asfalto. O que acontece? Você que é do asfalto aí, você pode explicar melhor. Existem dois tipos de usina, não é? Tem aquela usina fixa e tem a usina que é o caminhão. É porque teve a aquisição do caminhão aqui recentemente. O que você pode falar sobre isso? Cara, como é que se fala assim? Esse desse caminhão é do asfalto frio, não é? Um que os caras jogam um piche, depois vai jogando por cima. Não, é a usina mesmo. Pelo que eu vi, tem um caminhão usina que ele faz assim, como faz o asfalto lá quente, só que ele faz no caminhão. Pelo que eu entendi, é isso. É que eu não conheço, né? Quando a gente faz o asfalto, a gente faz da usina normal, né? Sim. Então, tem aquela mistura ali. Hoje em dia, como é que fala? Eu não vou falar para você desse do caminhão, porque eu nunca vi, eu não conheço. Como se diz, as tecnologias são outras, as coisas são outras, eu não posso falar. Mas então, gente aqui... vocês aí no Japão, que é um país de tecnologia, um país de primeiro mundo, não usam então essa questão do caminhão. Não. Na verdade, eu nunca vi isso aí. Entendi. Entendeu? Até porque as fábricas de asfalto aqui do Japão, o Japão é pequeno. Para você ter uma noção, o lugar mais largo que tem no Japão aqui são 200 e poucos quilômetros de largura. Para procurar no mapa aí, são 200 e poucos quilômetros. Então, não é difícil os caras terem uma usina de asfalto aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Só aqui nessa cidade aqui que eu moro, nessa região que eu moro aqui, são 4 total. Então, não é necessário você ter um caminhão. Os caras fazem uma construção lá para fazer não sei quantas toneladas. A firma que eu trabalho, ela montou isso aí numa Joy Venture, né? Eles só em 3 firmas eles montaram essa fábrica lá. A capacidade dela é para um pouquinho mais de 1.000 toneladas de asfalto dia. Sei. Entendeu? Então, vou tapar um buraco, vou fazer uma recapagem, vou fazer qualquer manutenção. Os caras têm condições de fazer. Sem a necessidade de ter um caminhão para ficar fazendo lá em tal lugar.
Inclusive, quando faz em rodovia aqui, os caras eles pedem de 20, 30 caminhões de uma vez só. O que está raspando aqui, agora ele sai dali de dentro da rodovia, vai para o pranto, né? Eles chamam de pranto, né? De planta, né? E vai para o pranto lá, busca o asfalto e o primeiro que foi com o material raspado, ele já volta com o negócio, com o asfalto quente lá em cima. Aí tem quantos mil habitantes? Região de Toyama inteira não dá 1 milhão. Ah, então é porque a gente está falando de uma cidade de 40... Assim, o censo fala que tem 43 mil, mas o próximo aí parece que vai dobrar. Aqui tem bem mais. Pessoal, só lembrando vocês que a gente está fazendo essa live aqui, não é comparando o Japão com o Brasil, pelo amor de Deus, não é isso. Não. O que a gente está falando aqui é com um cara que tem especialidade na área, que ele trabalha, o conhecimento dele é empírico, ou seja, ele está todos os dias trabalhando com isso. É um cara assim que tem uma experiência na área, é um cara que estuda, para você ver. Ele sempre está pesquisando, sempre está buscando conhecimento em todas as áreas, desde gestão pública a questão lá do serviço dele do dia a dia. Mas o que eu estou falando é o seguinte... Antes de alguém questionar ou discutir, que eu já escutei uma pessoa ou outra vez que eu estava conversando com o cara, ele falava assim, não, mas você não pode comparar o Brasil com o Japão. Não é questão de comparação. Às vezes eu comento uma coisa ou outra para a pessoa ter um parâmetro. Eu não estou falando que o Japão é melhor, o Brasil é melhor, o Brasil é uma porcaria. Então, não quero dizer assim. Você tem que ter um parâmetro, você tem que saber o que é bom, o que é ruim, o que é favorável, o que é desfavorável, o que te interessa, o que não te interessa. Então, você tem que ter um parâmetro. Então, às vezes, porque senão você não mede, né? Não tem uma medição. Então, ó, se for assim, Haiti também é bom. E os caras do Haiti estão morrendo de fome, já faz anos, desde o último tufão aí, estão morrendo de fome. Entendeu? Mas não tô querendo generalizar as coisas, mas você tem que ter um parâmetro para você saber se o que você vive é o bom, o que você vive é o certo, ou o que você vive é satisfatório para você. Entendeu? Essa que é a questão. Não é eu querer mostrar que às vezes o Japão é melhor que o Brasil. Não é isso, né? É só para deixar claro. É só o norte. É um norte. Sim. Não, sim. A gente faz lives aqui, mas com todo tipo de pessoas. O que eu falo sempre? Eu, Cleiton, sempre busco orientação com os melhores do mundo. A gente fala sempre aqui dos feras aí. Que eu mexo muito com empresário aqui. E eu falo para os empresários, gente, vocês têm que ser... Quer ver? Vamos lá, o Márcio. Só mandar um abraço aqui primeiro, Márcio, para o pessoal aqui. A Marina, obrigado, Marina. Marina lá do gabinete, mandando saudações. Ideias boas poderiam ser aplicadas no Brasil. O Lucas, né? O Lucas, ele é muito crítico, Márcio. Muito crítico mesmo, você não tem noção. É um cara, assim, bem diferenciado. Ele que instala os ar-condicionado aqui, ele roda todas as casas. Então, o Lucas acaba, como ele roda a cidade inteira, ele entra na casa, ele sabe o que a pessoa está passando, o que a pessoa está precisando. Então, o Lucas é um cara diferenciado. O nosso amigo Dr. Federico, da Clínica CMO. Dr. Federico, eu tô devendo uma visita pro senhor, viu? Ontem mesmo falei pro Dr. Miguel que eu vou até na sua clínica e tô te devendo isso. E se você estiver na sua clínica hoje, eu vou ir conversar com você, meu amigo. Você é um cara diferenciado. Então, só pra gente chegar nos finalmente aqui, eu queria dizer o seguinte. Só uma coisa que eu lembrei. Da mesma forma que o asfalto ele é feito com óleo e fogo, né, com altas temperaturas, ele também não aguenta óleo nem fogo. Eu via nas andanças ali em Aparecida de Goiânia, ali, às vezes os caras queimando lixo ali na rua mesmo, em cima do asfalto. O asfalto não aguenta. Ele derrete. Não, porque ele é feito de petróleo, ele é feito de óleo. Então, às vezes um derramamento de óleo num lugar ali, ele faz dissolver o piche que tem ali. Então, são várias coisas. Às vezes não é... eu falei da água, que é um dos principais... É o principal ativo que estraga o asfalto. Mas são vários fatores, né? Entendeu? O próprio sol, que tem esses raios ultravioleta aí, ele faz com que o asfalto perca o óleo do tecido asfáltico ali, entendeu? Não é? Então são vários fatores, mas o fator predominante de estragar a rua é o que eu falei. É a água. É a drenagem. É a drenagem. Entendi. Márcio, antes de continuar aqui, a Josi pediu para você mostrar qual que é a camiseta que você está usando. Sério? É porque não dá para ver.
Os vilanovenses vão chorar agora. Essa é antiga, essa camiseta, hein? Essa é antiga. A mulher, você falou pra mim assim, você pode entrar na live aí e tal, e a mulher foi correndo lá pegar e pegou a primeira. Pegou a primeira do Goiás. Eu falei assim, nossa, mulher, você pegou a mais velha, a que tá escrito 500 no peito. Pra ver. Não, Márcio, é isso mesmo. Eu queria agradecer você aí. E a gente, assim, eu concordo com você. Quando a gente tem que ter um parâmetro, o parâmetro do bom. Ninguém está menosprezando os profissionais que trabalham aqui na prefeitura, na prefeitura de qualquer lugar. Na verdade, eu estou trazendo aqui um cara comum, um cidadão, né? Um cidadão aqui brasileiro, que morou aqui muito tempo, para falar para o povo comum, porque a gente ouve, quando a gente vê algum esclarecimento por parte da prefeitura ou das autoridades, é que o asfalto é bom. Então eu trouxe uma pessoa aqui que pode falar assim, não, o asfalto pode ser muito bom, mas ele está me trazendo mais, que é o que eu sinto falta, o que eu acho que a população sente falta. Não é simplesmente falar que o asfalto é bom, falar o porquê que está estragando. Porque às vezes a coisa é boa, e isso aí às vezes é... Eu não sei se é questão de publicidade, o que está faltando aí. Porque às vezes assim, é bom, beleza, ele é bom, mas por que está estragando? Ele está dizendo aí, ó. Pode ser porque as pessoas ali, questão de acumulação de água, a pessoa está usando uma água de sabão excessivamente, cair no asfalto, eu acho que isso também conta. Então, Cara, assim, são fatores. Eu lembro quando você morava ali no Estoril? Sim. Tinha um buraco que abria todo dia em frente ao lugar que eu trabalhava, no Docimê ali. Aham, na distribuidora. Cara, isso, todo dia abria ali na avenida, ali Rio Verde. Eu esqueci o nome daquela pista lá. Não é São João mais, né? Não, eu esqueci o nome de lá também. Eu esqueci o nome daquela pista ali, mas, cara, o buraco abria todo dia no mesmo. Todos os dias os caras vinham para tapar ali e sempre tava o buraco aberto. É o que tá acontecendo aqui, ué. E o engraçado, sabe o que era? Que aquela época, como eu não trabalhava com isso, eu não sabia qual que era o motivo, né? Mas desde aquela época ali, o pessoal lavava a roupa, fazia um monte de coisa e soltava o dia inteiro correndo água naquele lugar lá. E justamente naquele lugar que tá correndo água que toda vez tem o buraco. E então, hoje no trabalho eu sei qual que é o problema. Então, para você ver que a questão da população sempre falar que a prefeitura não faz o serviço dela, é que a própria população, às vezes, pode estar contribuindo, então, para esse lugar. É mais ou menos isso, então. Sim, é um conjunto de fatores, né? Às vezes não adianta só você falar, mas o prefeito é safado, o vereador é nó cego, mas às vezes você não contribui, você não ajuda, né? Então, todo mundo tem que se dar as mãos aí e trabalhar, né? Não adianta a gente só reclamar, a gente tem que também descobrir onde estão nossos erros. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com asfalto. Aqui de natureza, no Brasil, se você achar uma carteira caída na rua ou qualquer coisa, o cara pega, né? Fala, achado não é roubado. Esse é um ditado antigo, né? Mas aqui, o cidadão, várias vezes eu vejo pendurado boné, eu vejo pendurado guarda-chuva, uma blusa que às vezes está caída na rua. O japonês tem de tradição, de natureza, ele pegar aquilo ali. Se for uma carteira, ele levar num posto policial. Se for um objeto normal, ele pendurar ali num lugar. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele fizer a parte dele, ele está ajudando, ele está contribuindo com o crescimento. Então, todos ajudam. A ideia do japonês é essa. Tem os curvas de rio, não tem jeito, né? Ser humano é tudo igual. Mas a essência deles, no normal, é essa. Entendeu? É você não incomodar terceiros. Então, quando você passa a só se enxergar ou só ver o seu umbigo próprio, você não enxerga as outras coisas que tem na realidade, entendeu? É muito cômodo, né? Você transferir sua responsabilidade. Comodidade. É muito cômodo. Vamos lá, Márcio. Para a gente finalizar, vou ler aqui uns comentários aqui, ó. A Josi falou bem assim, as pessoas costumam soltar água de máquina de lavar roupas na rua, formando buracos por onde ela passa. O sabão que prejudica o asfalto, a água em si mesmo faz isso. Eu acho que é os dois, amor. Tanto a água, pelo que ele falou, né? E tem um agravante do sabão, que eu acho que aí fica mais corrosivo. Imagino eu, né? O Márcio pode me corrigir. Ela falou que é isso, né? Ela falou assim que a avenida que você tinha mencionado aí chama São João. E o Robert, do Posto RM... Márcio, o Posto RM é uma rede de postos que ela cresce muito aqui na região metropolitana. Só que em Goiânia, salvo engano, são 4. E eles estão pulando para 14 postos, né? Eu tô vendo aí que o Robert ele tem andado aí nos canteiros de obras aí. Os caras são feras aí na expansão que o Postos RM tem feito. E ele falou aqui, ó. Bom dia.
Isto é igual alicerce de uma casa mal feita. Com o tempo vai ocorrer rachaduras. Márcio, o Robert, é mais ou menos isso mesmo, né? Que o Márcio está falando. Se você faz uma estrutura, que ele disse, né? Às vezes você tem um orçamento para fazer 1 quilômetro de asfalto bem feito. Mas como isso não Sim. dá volta, o cara faz 2 quilômetros, mas com uma espessura menor. Não faz o... Como é que você disse, Márcio? O cara não soca direito? Como é que é a situação? Falta de socagem. São vários fatores, né? Então, falta de socagem também influencia muito, né? Então, de que adianta você só jogar o asfalto lá e largar? Ele vai estar cheio de buraquinho ali, entendeu? Várias frestas. Então, ele não vai ter aquela resistência natural. É o mesmo que você está andando em cima de um colchão. Ele vai, como ele não vai estar socado, de acordo com o andando, ele vai mexendo. E aquela frição ali, ela vai desgastando, vai quebrando, vai trincando mais e vai aumentando o tamanho do buraco. Entendeu? Entendi. Então vamos fazer o seguinte, de forma bem objetiva, bem simplificada. Fala para o Robert aí dos postos RM, qual que é o procedimento então para um asfalto bom. Por exemplo, você falar o procedimento bem resumidamente. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz tal coisa. E qual que é o melhor, o asfalto quente ou frio? Fala de forma bem objetiva. Cara, eu particularmente eu prefiro o quente. O quente não tem muita frescura, não. Ele se socou, ele tem uma resistência acho, de duas, três vezes nada, de muito mais do que o frio, né? Agora, o procedimento é o seguinte, é uma terraplanagem bem feita, não só em cima da terra, porque no Brasil a maioria do asfalto é em cima do terrão mesmo, né? Daquela terra vermelha, não é isso? Isso. Aqui não, no Japão a gente usa cascalho, a gente usa certas espessuras de cascalho. Eu acho que tem que ter no mínimo uma quantidade X de cascalho, nem que se fosse esse igual em São Paulo, até onde eu li, tem regiões que estão começando a usar pedra reciclada, que é coisa de construção. Os caras moem ali e estão usando em pavimento. Isso é coisa que influencia. Então, às vezes, não adianta você só jogar um asfalto em cima da terra, porque é provado. Pode ver esses morros. O morro não cai por causa de infiltração? Sim. Porque é pura barro, pura terra. Não tem jeito. Então, tem que ter desde a terraplanagem em diante, para você ter um acabamento bem feito. Né? A terraplanagem, um asfalto bem trabalhado, para poder ter uma durabilidade boa. 2 bases de cascalho, 15 centímetros cada, bem compacta. Isso. Igual eu falei, a última rua que a gente está fazendo agora aqui, no total elas são 430 metros. Mas ela foi feito cimento embaixo, são 60 centímetros de cimento feito embaixo, né? No trecho que a gente fez, o mais curto lá, que foram 160 metros, gastou 25 toneladas de cimento, mas justamente para não usar, porque o preço do cimento é praticamente igual ao tanto do valor do cascalho. Sim, já com a mão de obra inclusa, né? Que é máquina para misturar e tudo mais. Sim, o procedimento. Sim, então, para ter mais uma durabilidade melhor, eles misturam lá 60 centímetros de cimento, agora lá colocou 25 do cascalho de reciclado e mais 10 do normal. Ou seja, tem uma para durar muitos anos, é para não quebrar. Então não adianta você só fazer o asfalto em cima do barro, em cima da terra. Essa época mesmo agora de chuva é a pior época, é época extremamente desaconselhável mexer com asfalto, não fica bom. Não então, pessoal, para quem entrou ainda agora, eu vou sugerir que vocês depois entrem no YouTube, tá? Essa live vai ficar salva, a gente vai colocar lá no YouTube. Coloca assim, Cleiton Fala Goianeira, que vocês vão ver. A maioria das coisas que a gente tem falado aqui já foi dito na live anteriormente, né? Que o Márcio falou aí, o que pode levar um asfalto a ter um buraco. Se essa questão de você chegar com um caminhão e jogar só o asfalto em cima do buraco, ela resolve ou não. Se a população tem um pouco de culpa nisso também do asfalto não está sendo prejudicado. O que a prefeitura pode estar fazendo no momento? Eu até coloquei para ele, você, tendo carta branca, o que você faria? Ele explicou para a gente aí. E eu queria agradecer ao Márcio aí, que ele mostrasse só mais uma vez a camiseta bonita que ele tá usando. Embora ele esteja no Japão, ele não deixou as origens dele, né? O cara é Goiás. Meu único time, não tem outro não, meu único time. A gente tá até lá naquele grupo, né? Não sei se ainda tem no Facebook, Goiás, meu único time. Goiás, queria agradecer, viu, Márcio? Você é um cara, assim, que eu tenho muita admiração por você. Tudo que a gente conversa, você sempre tá atualizado. Quando a gente fala aí de grandes feitos empresariais, você sabe quem são os caras que estão na frente, quem não está na frente. Quando
quando eu penso que eu tô trazendo uma coisa nova, ele já leu o livro do cara, já tá me ensinando, na verdade, né? Ih, É um cara que a rapaz, eu gente sou um aprende peixinho muito. perto desse oceano todo aí. É um cara que a gente aprende muito, sabe? Ele utiliza o tempo dele lá no Japão de forma bem organizada. Márcio aí, muito obrigado, meu amigo. Saiba que eu tenho certeza que várias pessoas de Goiânia vão ver essa live, porque eu vou colocar lá no Facebook também, vou colocar no YouTube e vou permanecer aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai influenciar de alguma forma, seja as autoridades ou a população, para que entendam que, primeiro, quando o nosso prefeito fala que o asfalto é ruim ou se ele é bom, as pessoas vão ter o quê? Parâmetro para medir se ele é bom ou não. Por quê? Você disse que o asfalto pode ser bom, mas se as pessoas não souberem conduzir ali a vida do asfalto, ele vai se tornar ruim. Que é o quê? Acúmulo de água, lançamento ali das águas de máquina no próprio asfalto, como você coloca ali. Solta a máquina da água, vai para o asfalto, pode criar uma infiltração. Então, sim, a população está envolvida, a prefeitura está envolvida, mas acima de tudo, os projetos, né, Márcio? Porque um projeto mal feito é um projeto que não pode ser consertado facilmente depois. Então, eu gostaria que você deixasse suas declarações finais aí. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A hora que quiser perguntar alguma coisa, se eu for de alguma serventia, né? Eu tô por aí. Eu costumo postar uma coisa, eu não posto nada particular minha no Instagram. Com raras exceções, eu posto uma coisa minha ou outra. Mais do meu dia a dia, onde eu passo e tudo mais. Então, às vezes eu coloco lá. Fala seu Instagram para o pessoal te seguir. Eu vejo as No... fotos que você posta, muito bonitas as ruas do Japão. Quem tiver curiosidade sobre o Japão, o que a gente faz aqui em Goiânia, ele faz lá no Japão também, só que ele posta as coisas do Japão. Sim, meu Instagram é Nakaya Hiroshi, né? Eu posto mais coisas do dia a dia, das máquinas que eu trabalho, do asfalto que eu faço, às vezes dos concretos que eu faço. Eu não faço só asfalto, às vezes eu vou para a montanha fazer aquelas represas que segura deslizamento de terra. Uma hora que eu tiver em algum lugar, eu acho que se vocês vasculharem no meu Instagram, vocês vão achar as fotos parecidas dessas coisas que eu estou falando. Então, são várias Foto da coisas. natureza, né? De onde você está. Natureza, de onde eu passo, né? Então, é um mesclado. Vocês não vão achar eu de cueca lá, de sunga, nem com a camiseta do Atlético Goianiense, tá? Isso aí eu garanto para vocês. Mas o restante do meu dia a dia aqui, do que eu acho interessante, como eu disse assim, tem uma hashtag que eu levantei já tem um tempo, está escrito em japonês, provavelmente vocês vão entender, mas é tipo assim, Gaidin no Mikata, tipo assim, a visão do estrangeiro, né? Então, é a visão do estrangeiro fora do Brasil, né? Então, não é só isso aí. Mas voltando ao assunto, eu dei muita volta, eu agradeço você, agradeço por ter participado, espero que tenha sido útil, né? Foi muito. No meio das balelas que às vezes eu soltei aí, mas espero que eu tenha sido útil, né? E a hora que quiser, é só chamar de novo que estamos aí. Né? Agora eu posso fazer um pedido final? Ixi, vai lá. Tudo que você disse agora, de agradecimento para cá, fala isso em japonês para a galera aí, para eles saberem que você fala japonês também. Agradecimento em japonês? Sim, da forma que você fez agora, só que em japonês. Cara, isso é muito difícil. Agora você me matou. Eu tenho maior vergonha dessas paradas, mano. Sério? Você é igual a Josi, então. A Josi, tudo que você fala para ela falar em japonês, ela tem vergonha. まあ、説明ちょっと難しいけど、今の言ったこと、ほんまにありがとうございました。まあ、どこまで間に合うかわからんけども、まあ、それなりにな、知りたかったらまた聞いてください。すいませんでした。アホで。Oh, parabéns, o cara quem sabe faz ao vivo, é isso aí, parabéns, Márcio, obrigado, viu? Eu vi que você suou frio aí e a população de Goiânia agradece. Essa live vai estar salva para vocês lá no canal Cleiton Fala Goiânia. Vou estar colocando também na minha fanpage lá, Fala Goiânia, e no meu perfil do Facebook. Galera, brigadão Robert aí, do Postos RM, brigadão Politize Goiânia por ter participado. Lucas da Eletroar, galera, o Lucas da Eletroar está lançando um programa novo aí, de fidelização para os clientes dele, né? É o tal do agendamento. Para quem for fazer a sua manutenção no ar-condicionado aí, vai ser por meio de agendamento e vai ter um desconto muito grande. Mini pezinho, é isso aí, pessoal. Obrigado por todos, tá? Por terem participado.
Abração. E lembrando que a Josi tem live hoje à noite, porque ela vai realizar um sorteio. E a nossa live de ontem, que não deu certo por conta de alguns problemas técnicos, ela vai ser realizada na terça-feira, juntamente com o Guilherme, beleza? Abração, pessoal. Tchau, tchau.